Os líderes de assembleias que formadas estão, Daniel Berg e Gunnar Wingren, seus irmãos. Os outros pioneiros ainda estão lutando, e Cristo lá do céu abençoando. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, desmultiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, desmultiplicou o seu rebanho. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a beleza. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, desmultiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, desmultiplicou o seu rebanho. Em cada cidade no nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a beleza. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Da Suécia para os Estados Unidos e daí para o Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg nasceram em uma época difícil na história da Suécia, entre 1867 e 1886. Quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimento e de empregos naquela época. A maioria imigrou para o meio-oeste dos Estados Unidos. Essa época ficou conhecida como a febre dos Estados Unidos. Embora a situação tivesse melhorado, Daniel viajou para lá em 1902 com 18 anos e Gunnar no ano seguinte, com 24. Os dois se conheceram em uma igreja sueca em Chicago no ano de 1909, 10 anos depois da morte do famoso evangelista Dalton Moody, que viveu naquela cidade. A essa altura, Gunnar já tinha feito seu curso de teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja em Menominee, no Michigan, e Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Em uma conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. A partir daí, começou a pregar a doutrina pentecostal. Porém, metade da igreja de Menominee não quis mais ele como pastor. Assumiu então o pastorado de outra igreja batista sueca, dessa vez em South Bend, na fronteira de Indiana com Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Uma de suas ovelhas era Adolf Ulding, que pouco depois anunciou-lhe o que ouvira da parte de Deus a respeito de seu ministério além do mar. Por inspiração do Espírito Santo,
Daniel foi visitar Gunnar em Salt Bend e ali ouviu a mesma profecia, que também foi dirigida para ele. Em obediência à orientação recebida, ambos viajaram para Nova York e lá encontraram, de fato, o navio Clemente, que sairia na data indicada por Adolf, 5 de novembro de 1910. Naquele dia, Deus estava levando, então, dos Estados Unidos para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Belém, no estado do Pará, os dois jovens missionários. Por falta de recursos, compraram uma passagem de terceira classe. 2 semanas depois, com miseráveis $90 no bolso, desembarcaram em Belém do Pará, sem saber uma palavra em português e sem alguém para recebê-los no porto. No entanto, segundo a história dos missionários, eles ainda ganharam uma alma dentro do navio durante a viagem. Assim começou a obra das Assembleias de Deus no Brasil. Enquanto as denominações protestantes históricas começaram seu trabalho na região sudeste, congregacionais, presbiterianos, metodistas e salvacionistas, no Rio Grande do Sul foram luteranos e episcopais, e na Bahia, os batistas. A Assembleia de Deus, porém, começou no extremo norte do país. Os missionários pioneiros eram todos suecos, ao contrário do que acontecia na Bahia para o sul, onde quase todos eram americanos e britânicos. O Pará é 2,7 vezes maior que a Suécia, que tinha na época mais de 5,5 milhões de habitantes, em vez das precisas 4 estações com as quais estavam acostumados Gunnar Vingre e Daniel. Encontraram aqui um verão contínuo. Na Suécia, eles adoravam participar da festa que celebrava a volta do verão entre os dias 19 e 26 de junho. Aqui, eles encontraram um clima bem diferente. Os dois jovens missionários chegaram ao Pará exatamente quando começou o declínio da economia na Amazônia, devido à queda da produção de borracha provocada pelos mercados asiáticos. Gunnar e Daniel eram muito diferentes no aspecto físico e nos dotes pessoais. 5 anos mais jovem, Daniel tinha muita saúde e resistência física. Era um ganhador de almas incomum, como diz Gesiel Gomes. Praticava com sucesso a colportagem, que era a venda de Bíblias, e o evangelismo pessoal de casa em casa, quase de ilha em ilha e de enfermaria em enfermaria, quando já tinha 78 anos e estava internado em um hospital na Suécia. Além da mala cheia de Bíblias e folhetos, carregava sempre o violão, ao som do qual cantava hinos em português e em sueco para evangelizar. Em compensação, Gunnar era mais preparado e se tornou naturalmente o líder do trabalho. Ele era quem mais pregava, quem mais batizava, e que ia consolidando e ampliando a obra com a organização de novos pontos de pregação e novas congregações. Morreu 30 anos antes de Daniel, quando faltava 1 mês e meio para completar 54 anos. A primeira igreja pentecostal foi organizada há exatos 112 anos, em 18 de junho de 1911. 6 meses depois da chegada dos dois suecos ao Pará, com o nome de Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome dado por William Seymour à igreja da Rua Azusa, em Chicago. 5 anos antes, o nome Assembleia de Deus foi adotado 6 anos e meio depois, em janeiro de 1918. Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande como as Assembleias de Deus. Nos 4 primeiros anos, entre 1911 e 1914, houve 384 batismos nas águas. No final da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados das regiões Norte, Pará e Amazonas, e Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Na década de 20, os assembleianos ocuparam
os demais estados do Norte e Nordeste e começaram o trabalho nas regiões Sudeste, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e no Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 33 anos de história, de 1911 a 1944, já estavam instalados em todos os estados da Federação, na ocasião da 8ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus, realizada em São Paulo em 1947. O Brasil já era contado como o terceiro país em número de crentes pentecostais em todo o mundo, com 100 mil fiéis batizados. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que possamos entender que Cristo tem um chamado para essa igreja. Cristo deseja salvar todas as almas através de nós. Se nós nos dispusermos a realizar a obra do Senhor, assim como Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram para uma terra desconhecida, para um lugar onde não sabiam nem o idioma, não entendiam como o povo aqui trabalhava, mas mesmo assim, orientados pelo Espírito Santo de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor, decidiram sair dos Estados Unidos em direção ao nosso querido estado do Pará. E a partir de então, todas as coisas que foram planejadas por Deus para esta igreja têm acontecido por conta do amor e da misericórdia de Deus. Nós encerramos aqui e desejamos a todos que possam buscar cada vez mais a presença do Senhor, para nós sermos verdadeiramente uma igreja missionária, uma igreja que paga o preço para que Deus possa operar em nosso meio.